Você já percebeu que novembro tem um cheiro diferente? Não é só o clima que muda. É algo no ar, algo que não se vê, mas se sente. Como se uma porta ficasse entreaberta entre dois mundos. E talvez você até tenha ignorado essa sensação, chamado de imaginação, seguido em frente. Mas e se não for imaginação? E se novembro realmente for o mês em que tudo se torna mais fino, mais próximo, mais real? As almas do purgatório não conseguem gritar, mas sussurram, imploram, esperam. E o diabo? Ah, ele não precisa gritar. Ele se move no silêncio, naquele canto da casa onde ninguém mais reza, naquela gaveta onde o terço ficou esquecido, naquele momento em que você adia a confissão pela 10ª vez. Mas tem algo que faz o inferno recuar. Não é complicado. Não custa caro. Está ao alcance das suas mãos agora mesmo. Padre Pio carregava 2 objetos que chamava de correntes da vitória, água benta e rosário. Juntos, dizia ele, tornam a alma intocável. E o que ele fazia com eles em novembro poucos sabem. Até hoje. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar não só a atmosfera da sua casa, mas a forma como você dorme, como acorda, como respira. Se você sente que existe mais neste mês do que consegue nomear, esta mensagem é para você. E se acredita que Padre Pio ainda intercede por nós, escreva agora nos comentários: Padre Pio, estenda sua mão sobre mim. Não é só um gesto, é um pedido real, uma abertura, um convite para que a proteção comece já. Padre Pio sabia o que acontece em novembro, via o que os outros não viam, ouvia o que os outros não ouviam, e alertava. Os que param de rezar neste mês deixam o coração exposto ao vento gelado do inimigo. Por isso ensinava algo muito específico sobre água benta e rosário. Não como objetos mágicos, mas como instrumentos de fé que, quando unidos, criam uma barreira que até os demônios respeitam. Prepare sua água benta, pegue seu rosário, porque em alguns minutos sua casa vai começar a mudar. E você vai finalmente entender por que Padre Pio nunca, jamais deixava de fazer isso em novembro. Sabe por que a igreja colocou o dia de finados logo no começo de novembro? Não foi acaso, foi sabedoria. Porque novembro é o mês da passagem. A natureza está morrendo, as árvores perdem as folhas, o sol se põe mais cedo, o frio aperta, e no mundo invisível acontece algo parecido. As almas sentem com mais intensidade a proximidade do céu, mas também o peso do que ainda carregam. É como se o véu entre os dois lados ficasse mais transparente. Padre Pio enxergava através desse véu. Não era teoria para ele, era realidade diária. À noite, quando os outros dormiam, ele conversava com visitantes que ninguém mais via. Almas, algumas agradecidas, outras suplicantes. Ele as atendia uma por uma. Rezava, oferecia missas e repetia sempre: rezem pelas almas, porque elas não podem mais fazer nada por si mesmas, mas vão fazer tudo por vocês quando chegarem lá. Essa troca é real. Padre Pio garantia: você reza por uma alma, ela se purifica mais rápido, chega ao céu e vira sua intercessora. É como plantar uma semente que vai crescer do outro lado e dar frutos aqui. Mas tem um detalhe. O inimigo também sabe que novembro é um mês de abertura espiritual. E se aproveita, entra onde a guarda está baixa, onde a oração esfriou, onde a família parou de se reunir para rezar. Por isso Padre Pio era firme. Não era para assustar, era para proteger. Ele dizia: quem esquece de rezar em novembro está entregando as chaves da própria casa. Pode parecer exagero? Pergunte aos exorcistas. Eles sabem. Novembro é quando mais casos de perturbações espirituais começam. Não porque Deus se afasta, mas porque as pessoas se distraem. E aqui entra o poder da água benta. Ela não é amuleto, é sacramento. Quando o padre a abençoa, invoca a proteção divina sobre aquela água. Ela se torna um sinal visível de uma realidade invisível. Lembra o batismo, que nos libertou da escravidão do pecado. E quando você a usa com fé, ela age de verdade. Padre Pio dizia algo impressionante: a água benta
apaga o fogo do inferno. Soa forte? É porque é forte mesmo. E o rosário? Ele não chamava de oração, chamava de arma, não de guerra, mas de amor. Cada Ave Maria é uma flecha de luz disparada contra a escuridão. E Nossa Senhora revelou em Fátima que o rosário pode salvar o mundo. Padre Pio levava isso tão a sério que, mesmo nos dias de dor insuportável por causa dos estigmas, mesmo exausto, nunca dormia sem o rosário nas mãos. Sabia que enquanto Maria estivesse perto, o inimigo não ousava se aproximar. Então entenda, novembro não é mês para ter medo, é mês para agir, para proteger o que é seu, para recuperar o terreno espiritual. E agora você vai aprender exatamente como Padre Pio fazia isso. Antes de qualquer coisa, antes da missa, antes das confissões, Padre Pio fazia um gesto que parecia simples, mas carregava um peso enorme. Tinha um frasco pequeno de água benta na mesinha ao lado da cama. Ao acordar, ainda sentado na beira do colchão, molhava os dedos e traçava devagar o sinal da cruz sobre si mesmo. Não era pressa, era reverência. E enquanto fazia isso, murmurava: Senhor, que esta água me purifique, me proteja e me cele em tua graça. Depois tomava algumas gotas. Sim, bebia a água benta, não por superstição, mas por fé profunda. Acreditava que aquela bênção penetrava não só o corpo, mas a alma, purificava por dentro. Um irmão franciscano que viveu anos ao lado dele conta algo que marca. Certa manhã, curioso, perguntou por que ele fazia aquilo todo santo dia. Padre Pio olhou para ele com aquele olhar penetrante e respondeu com um meio sorriso: Meu filho, o demônio ataca desde o primeiro pensamento do dia. Se começo sob a proteção de Deus, já disse a ele logo cedo: aqui você não entra. E continuou: percebe como os dias são diferentes quando começam assim? As tentações enfraquecem, as palavras saem mais mansas, até os pensamentos ficam mais limpos. Você pode começar hoje. Antes de pegar o celular, antes de mergulhar nas preocupações, pegue sua água benta, molhe os dedos, trace a cruz. Diga essas palavras. Se quiser, tome algumas gotas. Vai parecer estranho no começo, mas logo você sente. Seus dias começam diferentes, mais leves. Mas Padre Pio não parava aí. Depois do ritual pessoal, ele caminhava pelos corredores do convento, levava o frasco consigo. Asperja as portas, as janelas, especialmente os cantos onde a luz natural não alcançava, e ia rezando baixinho: Jesus, consagro este lugar à tua presença, que a tua luz permaneça aqui, dia e noite. Os irmãos que o acompanhavam sentiam algo mudando no ar, como se um peso saísse e uma leveza tomasse conta. Alguns até comentavam: é como se o ambiente respirasse melhor depois que ele passa. E aqui vem uma história que precisa ser contada. Aconteceu nos anos 1950. Um homem da região de San Giovanni Rotondo estava desesperado. Chamava-se Giuseppe. Trabalhava no campo, homem simples, de poucas palavras. Mas há meses não conseguia dormir. Ouvia vozes à noite. Sentia presenças pesadas no quarto. A esposa estava apavorada. Os filhos pequenos choravam sem parar durante a madrugada. Giuseppe tentou de tudo. Procurou médicos, tomou remédios, mudou os móveis de lugar, até pensou em mudar de casa. Nada funcionava. Até que alguém sugeriu: procure o Padre Pio. Ele foi. Chegou ao convento cabisbaixo, envergonhado, sem saber direito o que falar. Padre Pio o recebeu em silêncio. Ouviu tudo sem interromper. E quando Giuseppe terminou de contar, o santo simplesmente levantou, pegou um frasco de água benta e lançou algumas gotas sobre a cabeça do homem. O que aconteceu a seguir, Giuseppe contou até o fim da vida. No exato instante em que a água tocou sua testa, sentiu algo saindo. Não viu nada, mas sentiu. Como se um nó apertado dentro do peito se desfizesse de uma vez. Respirou fundo. Chorou. E depois disse: sinto paz pela primeira vez em meses, padre. Padre Pio olhou para ele com ternura e disse algo que ficou gravado: o demônio foge até do sinal da cruz quando a água é usada com fé. Para ele, ela queima mais que fogo.
Depois entregou o frasco nas mãos de Giuseppe e instruiu: vá para casa, asperja cada cômodo e reze com sua família. Giuseppe obedeceu. Naquela mesma noite, pela primeira vez em meses, a casa inteira dormiu em paz. Agora é sua vez. Pegue seu frasco e caminhe pela casa. Comece pela porta de entrada. Faça o sinal da cruz com a água e diga: Jesus, consagro esta casa ao teu sagrado coração, que nenhuma força contrária atravesse esta porta. Vá para cada cômodo. Sala, quartos, cozinha, principalmente nos cantos escuros onde a luz não chega bem. Nesses lugares, asperja com mais intenção. Se sentir um arrepio, um peso, não tenha medo. É sinal de que algo está sendo expulso. Faça isso durante todo novembro. Não precisa ser diariamente, mas pelo menos uma vez por semana. Se mora com família, chame todos. Se mora sozinho, saiba, Maria e os anjos caminham com você. Com o tempo, vai perceber, atmosfera mais leve. Menos conflitos, sono melhor. Até pesadelos desaparecem. Não é imaginação, é graça. Padre Pio e o rosário eram inseparáveis. Quem convivia com ele conta. Era como se o terço fizesse parte do corpo dele. Dormia com o rosário entrelaçado nos dedos. Nos momentos de dor intensa pelos estigmas, apertava as contas contra o peito. Quando alguém pedia conselho, a resposta quase sempre incluía: reze o rosário. Não era resposta automática. Era convicção profunda. Chamava o rosário de meu amor e minha arma. Amor, porque cada Ave Maria era conversa íntima com Maria. Arma, porque sentia que, ao rezar, estava literalmente combatendo. Não violência, luz contra sombra. Em novembro, fazia algo especial. Deixava o rosário ao lado da água benta na mesinha de cabeceira e dizia aos irmãos: essas duas coisas juntas confundem o inferno. O diabo não suporta ver água benta e rosário lado a lado. É demais para ele. Todas as noites, antes de dormir, rezava pelo menos uma dezena pelas almas do purgatório. Não por obrigação, por amor. Sabia que essas almas, uma vez libertas, se tornavam intercessoras poderosas no céu. Dizia: quem reza pelas almas recebe delas o dom da paz. E ele mesmo experimentava isso. Testemunhas contam: durante suas orações noturnas, um perfume de rosas invadia o quarto. Não tinha flores por perto. Era inexplicável. Padre Pio sorria e dizia: são as almas agradecendo. Elas enviam sinais quando são libertas. Faça você também. Antes de dormir, coloque seu rosário ao lado do frasco de água benta. Se puder, acenda uma vela. Reze uma dezena pelas almas. Não precisa ser o rosário inteiro. Uma dezena já basta. Cada Ave Maria que você reza com amor cai sobre essas almas como água fresca sobre fogo ardente, e elas, em gratidão, intercedem por você. O ritual do rosário e água benta juntos. Padre Pio ensinava: quando a água benta purifica o ambiente, o rosário o sela sob o manto de Maria. É como se a água abrisse o caminho e o rosário garantisse que nada de ruim volta a entrar. Faça assim. Depois de aspergir sua casa, sente num lugar tranquilo. Segure o rosário, respire fundo, comece a rezar. Não tenha pressa. Cada mistério, cada Ave Maria, merece ser sentida. Padre Pio rezava devagar, meditando cada palavra. Dizia que rezar correndo não tem a mesma força. É como comer sem mastigar. Engole, mas não absorve. E um segredo que poucos conhecem: se der sono enquanto reza, não lute. Padre Pio garantia: adormecer rezando o rosário é uma das formas mais seguras de dormir. Quem dorme com o rosário nas mãos, dorme sob o manto de Maria. Ele mesmo fazia isso. Muitas vezes os irmãos o encontravam dormindo, rosário entrelaçado nos dedos, sorriso sereno no rosto. Durante este mês, faça algo que pode transformar sua relação com o mundo espiritual. Pegue um papel. Escreva o nome de alguém falecido que você ama. Pode ser avô, avó, um amigo, alguém que partiu e deixou saudades. Coloque esse papel ao lado da água benta e do rosário. Ofereça suas orações por essa alma. Padre Pio garantia: quando rezamos por um falecido,
Deus envia bênçãos também para os vivos. É uma troca espiritual. Você ajuda a alma a se purificar e ela intercede por você. Esse gesto transforma seu lar em altar. E pouco a pouco, a atmosfera muda. Você sente leveza, serenidade. Até seus sonhos ficam mais tranquilos. Se fizer isso todos os dias de novembro, ao final do mês, sua casa não será mais a mesma. Será um santuário. Um lugar onde o céu toca a terra, onde Maria caminha, onde anjos vigiam. Padre Pio ensinava que água benta não serve só para aspergir paredes. Pode ser usada de formas que a maioria nem imagina. E aqui estão práticas que ele recomendava pessoalmente. Uma delas, misturar algumas gotas na água comum usada para cozinhar ou limpar. Parece estranho? Mas Padre Pio explicava: quando você cozinha com água abençoada, está pedindo que tudo que tocar suas mãos seja purificado. Quando limpa com essa água, expulsa impurezas visíveis e invisíveis. Não precisa ser muita. Algumas gotas bastam. O que importa é a intenção. Outra prática poderosa: fazer o sinal da cruz com água benta sobre sua testa antes de sair de casa. Padre Pio fazia isso todo dia. Dizia ser como colocar um selo de proteção. Quando você sai marcado pela água benta, está dizendo ao mundo espiritual: pertenço a Cristo. E os anjos reconhecem esse sinal. Aproximam-se de quem carrega marcas da fé. Se tem filhos pequenos, faça o sinal da cruz com água benta sobre a testa deles antes de dormir. Padre Pio aconselhava as mães a fazerem isso todas as noites. Dizia que as crianças ficam mais tranquilas, dormem melhor, têm menos pesadelos. Não é superstição. É graça atuando através de gesto de amor. Aqui está uma prática que Padre Pio ensinava pessoalmente aos que viviam em situações de perigo espiritual. Chamava de escudo da luz. Pegue uma caixinha pequena. Pode ser de madeira, metal até plástico. Dentro, coloque 3 coisas: um frasco pequeno com água benta, um rosário e uma cruz ou crucifixo. Padre Pio dizia: quem carrega essas 3 coisas está carregando o céu consigo. Pode deixar essa caixa perto da cama, no carro ou até na bolsa. O importante é saber que está lá. Nos momentos de angústia, medo, tentação, abra a caixa, toque o rosário, faça o sinal da cruz com a água benta, reze uma Ave Maria. Os anjos reconhecem os sinais da fé e rodeiam quem os carrega. Padre Pio via os anjos, sabia que eles não estão longe. Estão ao lado, esperando um gesto, uma oração, um pedido. Quando veem alguém que carrega os sacramentais com fé, aproximam-se ainda mais. Há momentos na vida em que sentimos que algo não está certo. Uma conversa que deixa inquieto, uma visita que traz peso estranho, um lugar que parece carregado. Nesses momentos, use a água benta imediatamente. Não espere. Padre Pio ensinava: quando sentir que o inimigo está perto, reaja na hora. Faça o sinal da cruz com água benta e diga: Jesus, confio em ti. Antes de decisões importantes, asperja água benta sobre você e reze um Pai Nosso. Padre Pio fazia isso antes de cada confissão que ouvia. Dizia que assim a mente ficava clara e o coração aberto à voz de Deus. Durante conflitos familiares, ao invés de discutir, asperja a água benta no ambiente. Vai ver como as coisas se acalmam. Não é magia. É presença de Deus agindo através da sua fé. E agora, chegou o momento de selar tudo isso com uma oração. Agora faça uma pausa. Feche os olhos por um instante. Se tem água benta perto, pegue, segure nas mãos, sinta o peso do frasco. Esse objeto pequeno carrega a bênção de Deus. Vamos rezar juntos. Repita comigo, com o coração aberto. Senhor Jesus, abençoa esta água e transforma-a em escudo contra todo o mal visível e invisível. Que cada gota seja luz, que cada sinal da cruz seja libertação. Protege minha casa, minha família e todos os que amo. Expulsa toda sombra, toda angústia, todo medo, e concede repouso e paz às almas que ainda esperam tua misericórdia. Amém. Respire fundo. Abra os olhos devagar. Você acabou de consagrar sua água benta de forma especial. Padre Pio fazia essa oração todas as manhãs de novembro e sentia a diferença.
a água se tornava mais poderosa. Não porque a oração mudava a água, mas porque mudava o coração de quem rezava. Agora pegue seu rosário, segure com carinho. Padre Pio dizia: onde se reza o rosário, Maria passa e deixa rastros de luz. E onde há rastros de Maria, o mal não pisa. Por isso, consagre este mês ao coração imaculado da Virgem. Peça que ela cubra você com seu manto em cada noite, em cada decisão, em cada momento de dúvida. Se vai consagrar este mês ao Sagrado Coração de Jesus e à Virgem Maria, escreva nos comentários: Jesus, este lar te pertence. Não é apenas comentário, é declaração de fé, é compromisso. E também uma forma de espalhar essa proteção para outras pessoas que vão ler sua mensagem e se sentirem encorajadas a fazer o mesmo. Chegamos ao final, mas não ao fim da jornada. Hoje você descobriu o que Padre Pio fazia em silêncio todos os anos em novembro. Água benta que purifica e protege. Rosário que sela e intercede. E a união dos dois, que confunde o inferno e atrai o céu. Padre Pio dizia: o demônio teme a água benta porque ela lembra o batismo que o derrotou. E teme o rosário porque cada Ave Maria é uma espada nas mãos da Virgem. Então não tema nada. Pegue seu rosário, use sua água benta e diga com o coração: Senhor, consagro este mês a Ti. Que nenhum mal me toque, que Tua luz permaneça em minha casa e que Maria Santíssima me cubra com seu manto. Lembre-se, água benta apaga o fogo do inferno e o rosário abre as portas do céu. Você não está sozinho nessa caminhada. Os anjos caminham ao seu lado. As almas do purgatório intercedem por você. E Maria, nossa mãe, nunca abandona seus filhos. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa proteção. Pode ser amigo, familiar, alguém passando por dificuldades. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para salvar uma alma. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Ative as notificações. Toda semana trazemos ensinamentos que podem fortalecer sua fé e transformar sua vida. Que o Sagrado Coração de Jesus te proteja. Que o Imaculado Coração de Maria te cubra. E que Padre Pio interceda por você e por todos que ama. Amém.